gente acredita, ele é sério e honesto, está sempre disposto para vir nos ajudar. Ele tá junto com Alan e vem quebrando tudo, e quem for do contra vai ter que se conformar. No professor seu voto é certo, não precisa duvidar. Ele com Alan e Vera, Santa Cruz vai prosperar. Quer ver a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Educação merece mais. E dia 15 de novembro, para vereador Kelvin Professor, o número é 55500. A hora é essa, Santa Cruz está acreditando, a mudança que queremos está bem perto de chegar. Em Kelvin a gente acredita, ele é sério e honesto, está sempre disposto para vir nos ajudar. Ele tá junto com Alan e vem quebrando tudo, e quem for do contra vai ter que se conformar. No professor seu voto é certo, não precisa duvidar. Ele com Alan e Vera, Santa Cruz vai prosperar. Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Educação merece mais. E dia 15 de novembro, meu vereador é Kelvin Professor, 55500. E o prefeito é Alan, a vice é Vera, 55. Com Kelvin Professor, a mudança é certa. Santa Cruz! Vereador é Kelvin Professor, 55500. A hora é essa, Santa Cruz está acreditando, a mudança que queremos está bem perto de chegar. Em Kelvin a gente acredita, ele é sério e honesto, está sempre disposto para vir nos ajudar. Ele tá junto com Alan e vem quebrando tudo, e quem for do contra vai ter que se conformar. No professor seu voto é certo, não precisa duvidar. Ele com Alan e Vera, Santa Cruz vai prosperar. Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Educação merece mais. E dia 15 de novembro, para vereador Kelvin Professor, o número é 55500. A hora é essa, Santa Cruz está acreditando, a mudança que queremos está bem perto de chegar. Em Kelvin a gente acredita, ele é sério e honesto, está sempre disposto para vir nos ajudar. Ele tá junto com Alan e vem quebrando tudo, e quem for do contra vai ter que se conformar. No professor seu voto é certo, não precisa duvidar. Ele com Alan e Vera, Santa Cruz vai prosperar. Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Educação merece mais. E dia 15 de novembro, meu vereador é Kelvin Professor, 55500. E o prefeito é Alan, a vice é Vera, 55. Com Kelvin Professor, a mudança é certa. Santa Cruz! Vereador é Kelvin Professor,
gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Educação merece mais. E dia 15 de novembro, para vereador Kelvin Professor, o número é 55500. A Orestes Santa Cruz está acreditando, a mudança que queremos está bem perto de chegar. Em Kelvin a gente acredita, ele é sério e honesto, está sempre disposto para vir nos ajudar. Ele tá junto com Alan e vem quebrando tudo, e quem for do contra vai ter que se conformar. No professor seu voto é certo, não precisa duvidar. Ele com Alan e Vera, Santa Cruz vai prosperar. Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Fala pessoal, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui do Kelvin Professor. Boa noite, professor Kelvin. Muito boa noite, Natan. Muito boa noite a todos os amigos e amigas, né, presentes aqui conosco hoje. Sejam todos muito bem-vindos, né, em mais uma live nossa, né, o programa de todas as quintas-feiras, o Fala Professor, tá certo? Aqui não é só o professor que fala, eu também quero ouvir você, quero que você interaja conosco através do Facebook, através do Instagram. Infelizmente o YouTube a gente não conseguiu, embora temos alguns problemas aqui, a gente não conseguiu, mas estaremos postando ele mais tarde, né, sem ser a live, mas estará lá o vídeo gravado também no YouTube, você vai poder acompanhar por lá também. Desde já agradeço a todos que estão conosco aqui e peço que você compartilhe essa live para que a gente possa chegar mais longe e atingir mais pessoas. Nosso tema hoje é um tema também de grande relevância aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que é o esporte. Não só aqui, né, mas o esporte é uma temática importantíssima para toda uma nação. E como eu falei já em outra live, o esporte ele tem ligação com duas outras grandes áreas, que é a educação e que é a saúde. Então você veja a importância que tem o esporte para a nossa sociedade, tá certo? Então eu quero que você venha conosco, venha participar. Nós vamos trazer um pouco da realidade que Santa Cruz vive hoje e vamos trazer também ideias, propostas, resoluções de problemas aqui para a nossa Santa Cruz Capibaribe. E é muito importante que você esteja com a gente, que você compartilhe essa live, que você comente para que nós possamos chegar, né, a mais pessoas, tá certo? Isso mesmo, aqui no Instagram já temos bastante pessoas. O querido aqui, deixa eu ver, alguém mandou um abraço aqui para você, é o Edmilson André. Tá colocando aqui meu futuro vereador, olha. Muito obrigado, eu fico feliz e é uma grande responsabilidade que eu quero honrar com prazer essa missão. Com certeza. Mas vamos lá, Kelvin. Hoje nós vamos falar sobre esporte, não é? Então, quais são as ideias que você tem, quais são as propostas que você tem para o esporte da nossa cidade? Ótimo. Só uma questão bem interessante. Mandar um alô aqui bem rapidinho para a Ides, tá? A Ides José tá com a gente aqui, tá bom? A Irene Souza também, forte abraço, Irene, que bom que você está com a gente. O amigo Gerson de Poço Fundo, né? Gerson que também ele é um candidato também aqui do nosso grupo, tá bom? Seja muito bem-vindo, Gerson, é uma pessoa muito do bem, que inclusive foi um aluno meu, né? Eu fico muito feliz, né, por a gente ter contribuído também com a formação parcialmente pessoal e também profissional dele, e hoje está aí se destacando também, e muito sucesso para você, meu irmão. Bem, antes da gente falar um pouquinho de propostas, Natan, inclusive apresentar um pouquinho a vocês Natan, né? Natan também é professor. Isso. E está hoje com a gente aqui, participando também, né? Participando desse bate-papo, que eu quero que você também participe conosco. Interessante, Natan, a gente analisar, primeiramente, de fato entender o que é o esporte, como é que o esporte ele se divide. Inclusive, hoje em dia, a gente vê, nesse período de campanha, muitas pessoas aí falando sobre esporte, né? Querendo se dizer o defensor do esporte, enfim. E, na verdade, são pessoas que, infelizmente, de fato, não conhecem o que é o esporte. Não conseguem discernir muito bem sobre o esporte. E agora caem de paraquedas, né? De certa forma, até
como um aproveitador, não sei, não é bem essa palavra que eu queria, mas se aproveitando de mais uma fragilidade do nosso município, né, levanta uma bandeira que infelizmente ele não tem conhecimento e domínio, né? Então, antes de falar, eu quero lembrar você que eu sou professor de educação física, tá certo? Então, eu sou licenciado, sou bacharel na área, então a gente lida muito com o esporte. De fato, eu estudei sobre o esporte. Eu não estou falando de esporte porque eu ficava jogando FIFA no videogame, por exemplo, como acredito que alguns aí que estão falando, né? Falando de forma tão superficial do esporte que a gente só pode pensar dessa forma. Então, o esporte ele vai se dividir em pelo menos 3 categorias, tá? Inclusive, em conversas lá atrás com o Alan Carneiro, né, o candidato a prefeito, no qual eu apoio, eu acredito, tá bom? E eu sigo. Estive exatamente diferenciando essa modalidade do esporte. Enfim, nós temos pelo menos 3 esportes, como eu falei. Nós temos o esporte educação, nós temos o esporte lazer, ou esporte participação, como também é chamado, e também temos o esporte rendimento, tá certo? E nós temos que pensar o esporte em pelo menos essas 3 vertentes. Eu não posso pensar no esporte como um bloco único, tá certo? Eu preciso realmente pensar o esporte com cada uma de suas características. Então, por exemplo, esporte e educação, onde é que se dá o esporte e educação? O esporte e educação é aquele que ele vai estar realmente ligado à escola, ao instituto, à instituição de ensino, tá certo? Ele tem a sua ideia a formação desse aluno, tá certo? Contribuindo com a sua criticidade, com o seu ato de cidadania, enfim. Então esse é o esporte e a educação, que na minha visão, sem dúvida, é um dos mais importantes que tem. Porque a partir desse esporte, inclusive, eu vou fazer a base para os outros 2. Exatamente, está influenciando na formação, não é? Sem dúvida, eu estou plantando uma semente. Isso mesmo. Tá? Então é um momento muito importante de fato investir, né, nesse esporte e educação. Temos também o esporte lazer ou o esporte participação, que é exatamente aquele que você faz no tempo livre. Então, por exemplo, quantas pessoas que estão nos assistindo aqui, por exemplo, gostam de bater uma bolinha no final de semana, o famoso racha, né? Então, esse aí você não recebe para fazer, você faz isso porque você quer fazer no seu tempo livre, tá certo? Como realmente uma forma de você se entreter, passar o tempo, tá? Então, esse é o esporte lazer ou esporte participação, que também é muito, mas muito importante. Para você ter ideia, Natan, e você também que está nos acompanhando aí, fizemos algumas pesquisas de fato com a população, tá? E um dos principais problemas que as pessoas citaram, acredite, era a ausência de lazer na cidade. A gente ouvia muitas pessoas, por exemplo, que ganhavam dinheiro aqui e tinham que gastar fora. Né? O lazer da cidade era o quê? Era um barzinho no final de semana. Mas, Kelvin, a atual gestão não diz que construiu bastante quadras, investiu bastante na educação, no esporte da nossa cidade? Então, assim, não fica um pouco contraditória, fica um pouco complicada a situação da gestão, não é? Quando a gente se depara com a realidade, né? Uma situação em que a população tem que se deslocar para outra cidade para ter um pouco de lazer. Porque, verdade, como você colocou, nós não temos quadras, ambientes adequados para que essas pessoas tenham lazer, um momento com a família, não é isso? Sem dúvida. Bem, infelizmente, nós já conhecemos a postura, né, a forma de se fazer política pela atual gestão, tá? Ela, infelizmente, gosta muito de mascarar as coisas, tá bom? Fazer você acreditar numa realidade, em uma Santa Cruz que, infelizmente, eu não vivo, acredito que Natan também não vive, e, infelizmente, você que me ouve nesse momento, que me escuta, também não vive, tá certo? Infelizmente. É uma Santa Cruz que eu gostaria muito de viver nela. Você falou de quadras, realmente, quadras também é um tema muito interessante, inclusive eu quero até falar mais um pouquinho, se possível, ainda nessa live. Essa gestão atual, ela está se gloriando, porque, se eu não me engano, segundo os dados deles, pelo menos, né, não foi nenhum levantamento que eu fiz, mas os dados deles mostram 8 quadras, foi construído 8 quadras, tá? Então foram 8 quadras em 8 anos, isso dá uma quadra por ano. Meu Deus, quanto será que custa uma quadra dessa?
Só é possível fazer uma por ano. Aí interessante é a justificativa, né? Dizem que fizeram mais do que a gestão passada. Então você vê como a gestão passada era ainda pior, será? Será que não conseguiram fazer nem isso? Então assim, vamos pensar um pouquinho em quadra, ainda sobre o esporte e lazer e também sobre o esporte e educação. Nós temos, por exemplo, a quadra de Poço Fundo, que está lá parada com a ferragem exposta. Eu já ministrei aula na escola de Santo Agostinho. E na época que eu ministrei aula lá, a quadra estava quebrada, estava parada. E o que foi que eles fizeram? A quadra da época não era boa, tá? Não era boa, mas dava para se usar. Dava para se usar. E aí eles foram lá, quebraram a quadra, abriram lá, fizeram alguns buracos lá na quadra, ficou imprópria para uso e depois pararam. Veja Eu não só. me lembro quanto tempo foi que ficou. Eu sei que as aulas lá aconteciam no campo aberto, totalmente aberto, tá? Lá entre o Santo Agostinho e Pedra Branca. Então o professor fica lá exposto a todo tipo de coisas que possam suceder, bem como os alunos também. Não ficam no espaço próprio da escola, infelizmente, né? Então tinha que ser dessa forma, porque a quadra da escola que existia foi destruída para ser reformada, que isso é bom. Isso é muito bom. Pena que a demora, o prolongamento. Outro caso, rapidinho. Lá na escola do Orlandina, também ministrei aula lá. Quando eu iniciei, a quadra estava se iniciando também. E me disseram que no mesmo ano eu conseguiria dar aula lá na quadra. Infelizmente eu saí, acho que depois de uns 2 ou 3 anos é que essa quadra ficou devidamente pronta, né? Então veja só, são 8 quadras construídas em 8 anos, é uma quadra por ano, se vangloria nisso, se esquecendo de todas as outras que faltam. Vamos falar um pouquinho de Cacimba de Baixo? Qual é o espaço público hoje, por exemplo, que é oferecido para a comunidade de Cacimba de Baixo? Infelizmente, hoje, lá na escola, existe um campo, né, uma quadra de areia, vamos dizer assim, é um campo mesmo, pequeno, onde a trave do gol é feita de madeira lá, é uma coisa realmente improvisada. E você vê a comunidade como aquela, hoje não desfruta de uma quadra para ser usada na escola e também para a comunidade. Uma comunidade tão grande como aquela, infelizmente, ainda padece disso. E é interessante porque lá nós temos 2 representantes, quer dizer, tínhamos 2, né? Um está ausente da Câmara agora, mas temos um e tivemos 2 por um bom tempo, representante na Câmara de Vereadores lá. O que foi que eles fizeram pela comunidade de Cacimba de Baixo? Você que é morador de Cacimba de Baixo, eles lhe representam essa política que você quer manter de fato? Bem, vamos deixar as quadras. Eu quero falar um pouquinho mais, se for possível ainda. Eu gostaria de dar um lembrete. Você falou algo bem interessante sobre a quadra de Poço Fundo. E eu me lembro, se não me falha a memória, quanto à quadra, quanto à escola e também à creche, há uma recomendação do Ministério Público para que a escola, a creche e a quadra sejam totalmente reestruturados. Aí eu te pergunto, professor, isso vem acontecendo? Está acontecendo? Se não me falha a memória, inclusive esse TAC está vencendo essa recomendação do Ministério Público. A Prefeitura vem atendendo essa recomendação? Como é que está? Bem, vocês sabem informar? Certamente, Natan, o pessoal que reside aí em Poço Fundo sabe a realidade que enfrenta. E é incrível, Natan, que antes do Ministério Público entrar com esse pedido de TAC, a gestão passava a ideia de que estava tudo bem. Estava tudo bem, que não tinha nenhum problema. E alguns vereadores eu vi até algumas críticas. Estava tão ruim a escola que teve vereador que foi fazer crítica dentro da escola. Parabéns, vereador, isso é a sua função, é fiscalizar, é cobrar, tá certo? Então foram lá, cobraram. E após algum tempo o Ministério Público foi lá e fez essas recomendações. Então veja que vergonha para uma gestão. Precisar um Ministério Público intervir para ser feitos reparos em uma estrutura tão importante quanto uma escola. Estamos falando de uma escola. E a única estrutura daquela área, daquela localidade que fica distante da nossa cidade. Isso. Então assim, não pensam no lazer, na educação dessas crianças, no futuro dessas crianças. Falta prioridade. Falta prioridade, Natan, infelizmente. É só você pensar, por exemplo, o que tem sido feito
pelos distritos e pela zona rural de Santa Cruz de Capibaribe. Analise isso, analise esses 8 anos e veja, eu tenho na verdade andado muito pela zona rural também, e é incrível porque eu escuto relatos como, por exemplo, pedir a pessoas ligadas à gestão, pessoas que trabalham na gestão, para passar uma máquina para tampar um buraco, e isso demorou, acho que na faixa de, se não me engano, 6 anos, segundo ele, um morador da comunidade, 6 anos passar uma máquina para tampar um buraco lá na via. Então, que atenção tem sido dada, né? Como isso é frustrante, não é, para a população? Muito. A população que depende, exemplo, a população rural, que faz uso daquela estrada todos os dias, seja para resolver situações, ou seja para ir para a escola, ou para ter um lazer na cidade. E sabe por que não se ajeita? Porque boa parte dos nossos políticos, eles não vão lá. Eu vi algumas críticas interessantes, falando de conhecer a cidade, que não sei quem conhece, que não sei quem não conhece a cidade. Eu quero dizer a você, amigo coleguinha político, que está fazendo aí, bancando de hipocrisia aí com suas falas, acredito que você não conhece algumas comunidades que eu tenho andado, algumas localidades que eu tenho andado, porque eu não acredito que se você conhecesse a realidade, você estaria pedindo uma continuidade desse desgoverno atual. Então não venha bancar de hipócrita, tá certo? Porque se alguns políticos de mandato não conhecem, é difícil você querer cobrar isso de uma pessoa que não existe mandato político ainda, tá certo? E a gente tem a chance, né, Kelvin, de mudar tudo isso, né? Eu costumo falar, a gente pode fazer isso? É muito simples mudar tudo isso. É só no dia 15 de novembro você eleger vereadores de fato comprometidos com a população, como esse que vos fala, exatamente, né? Digitando 55500, é o Kelvin professor. Isso, e votando também em Alain e Vera, tá bom? Aí sim a gente vai conseguir ver uma Santa Cruz de verdade no rumo certo, coisa que talvez a gente nunca viu de fato. Tivemos avanços e tivemos desenvolvimentos. Eu não vou dizer que a cidade não se desenvolveu, não está se avançando, está. Mas observe todo o período gasto e observe quanto valor tem sido, meu Deus, investido, pelo menos entre aspas, investido. E a gente está vendo esse recurso aonde? Onde é que está esse recurso? Quando a gente vê quadras paradas, a gente vê série de problemas, como a gente tem falado aqui, semana após semana. Estamos falando hoje sobre esporte, para você que está chegando agora, muito boa noite. E eu quero só finalizar essa primeira parte aqui. Bem, estou dividindo o esporte, tá bom? Então, para quem não conhece, amigo, você que é candidato a vereador, que defende o esporte, que não conhece o esporte, aproveita essa live, tá certo? Eu vou lhe dar uma bola paradinha em cima do pênalti, tá certo? É só você fazer o gol agora. Então, ó, nós temos o esporte educação, temos o esporte lazer ou participação e também temos o esporte rendimento. O que é o esporte rendimento? É de fato aquele que você busca o pódio. Tá? Então aqueles atletas daqui da nossa terra que estão lá buscando, por exemplo, o atletismo, Santa Cruz, que tem sido representado fora diversas vezes, o ciclismo também. Então, enfim, esse é o esporte rendimento. E nesses 3 esportes, como eu estava falando, nós precisamos de atenção para os 3, tá certo? Nós precisamos de atenção para os 3. Não basta eu priorizar um, dizer, vamos focar só no esporte e rendimento. Por quê? Porque é o atleta da nossa cidade que está representando Santa Cruz fora. Se eu não fizer a base lá na educação. O esporte é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou cristão, tá certo? Tenho uma fé religiosa, acredito em um Deus criador e salvador, tá certo? Mas, humanamente falando agora, eu acredito que só 3 coisas podem mudar um ser humano. E é o esporte, é o trabalho e é a educação. E desses 3, o que mais chama a atenção, de fato, é o esporte. Então é uma ferramenta importantíssima. Importantíssima. Você deve conhecer pelo menos um caso de uma pessoa que largou as drogas, por exemplo, por causa do incentivo ao esporte. O esporte fez ele mudar esses hábitos, tá bom? Então, inclusive, eu vou dar um abraço aqui ao amigo Bolinho, professor Bolinho de capoeira, tá? Trabalhamos juntos na BB Comunidade, uma pessoa de um coração imenso. E quantos relatos, por exemplo, só de Bolinho eu já ouvi, Nathan, dele chegar em um lugar com ex-alunos dele que estavam ali fazendo uso de alguma droga ilícita,
e pedirem para participar da roda de capoeira, e ele disse bem claro, ó, só participa se largar esse cigarro aí, essa porcaria aí. E os meninos deixarem lá, jogarem aquilo e participar. Então, naquele momento, o esporte foi mais forte do que o vício. Então, veja a importância que tem o esporte. E, obviamente, nós temos sim que fortalecer e melhorar o esporte nos 3 níveis, tá certo? Posso continuar falando dos projetos? Pode. Você quer dar uma passadinha na live rapidinho? Quero mandar um abraço aqui também para Dani Pereira. A Dani Um abraço, entrou, Dani. A Lucivânia. Certo? Ô Silvânia, minha querida, forte abraço, que bom que você tá com a gente aqui. Pronto. Kelvin, você falando aí sobre essas propostas, eu acredito que todos gostariam de saber também, essas propostas estão em sintonia com o plano de governo do nosso querido Alan Carneiro. Ótimo questionamento, né? Porque ele chega exatamente na questão de projeto, né? Porque a gente tem alguns comentários aqui que falam sobre projeto, eu quero chegar lá. Pessoal, de fato, pela primeira vez, como tem lá no plano de governo, inclusive, o projeto majoritária, projeto construído por Alan e Vera, né, não só por eles, mas encabeçado por eles, foi um projeto participativo. E eu posso afirmar isso porque propostas, ideias minhas, resoluções minhas que eu passei para a equipe, consta aí no projeto, tá certo? Então a gente fica feliz quando a gente vê esse tipo de coisa. Não foi um projeto feito, por exemplo, por um marqueteiro que foi pago, um cara que talvez nem conheça a cidade direito, que coloca lá coisas mirabolantes, trazer um viaduto, fazer um túnel aqui, enfim, trazer uma praia para Santa Cruz. São projetos reais de acontecer, possíveis e necessários. E mais do que isso, funcionais. Não são coisas para encher os olhos de alguém, para agariar votos. É coisas para mudar a minha e a sua vida, tá certo? Então, por exemplo, o projeto de finalização de obras paradas. Vamos focar nas quadras, inclusive tá lá na parte de esportes, tá certo? Então tá lá, a gente finalizar essas obras paradas. Isso é um projeto, é um plano. Eu não gosto de falar promessa, é um compromisso, né? Da chave encabeçada por Alan e Vera hoje. Então, por exemplo, eu trabalhei no João Maia. Uma escola que eu gostei muito de dar aula lá. E a gente trabalhou nela, não sei exatamente quanto tempo já faz, acho que faz uns 5 anos já. Nossa, tô ficando velho. Veja só. E já existia aquela quadra já estava parada quando eu dei aula lá. Então já faz mais ou menos uns 5 anos que eu saí e a quadra tá como? Parada lá. Tem um pedaço da cobertura feita na época que hoje nem existe mais. Então você veja aí, ali hoje é o que? É um espaço, algumas paredes levantadas, né? Um piso elevado. Hoje fica totalmente escuro, tá certo? Abandonado. Ali vai juntar o quê? Será que a gente vamos fazer uma vigília ali, será? Para clamar a Deus ali à noite? É difícil, mas infelizmente ali é um ponto que pode contribuir para a criminalidade, né? Acaba prejudicando. Vê só, vê o contraste. Uma quadra numa comunidade daquela favorece a comunidade, enriquece a comunidade, não só a comunidade escolar, mas também a comunidade como um todo. E infelizmente, a que tem lá a parada, ela só prejudica a comunidade, trazendo mais insegurança e, quem sabe, perturbação para aquela comunidade. Exato. Kelvin, eu gostaria de fazer um adentro na sua parte e depois eu tenho uma pergunta aqui Aqui também tem uma uns pessoa comentários no Instagram. Veja só, imagine só a situação. Você matricula seu filho nessa escola, pensando você que ela tem uma estrutura para receber o seu filho, mas aí se depara com toda essa situação aí, ferragens expostas, buracos. E se seu filho se machucasse na escola, um espaço de aprendizagem, e aí? Como é que o trabalhador que está confiando ao gestor daquela escola, ao secretário da educação, o seu filho, como é que ele vai se sentir? Como é que fica aquela família? Bem, já imaginou essa situação? Eu espero que essa criança ela não tenha nenhum tipo de fratura, porque se ela tiver, ela vai ter que ser deslocada para outro município, tá? Então você já vê aí mais uma fragilidade do nosso município. Inclusive na semana passada falamos aqui sobre saúde. Se você não acompanhou e puder acompanhar, esse vídeo tá lá no YouTube, tá lá no meu Facebook também, tá certo? Nossa página. Você pode ir lá e verificar. Nós não trazemos
falácias aqui. Nós trazemos a verdade. Eu mostro fatos aqui, comprovados, e também propostas de resolução de problemas, tá certo? Então veja bem, infelizmente isso não é uma coisa difícil de acontecer. Inclusive, quando fui professor também do Ivone Gonçalves, embora lá nós temos uma quadra e um campo, é a maior escola pública municipal de Santa Cruz, que inclusive estive lá fazendo um vídeo há tempo atrás, né? E o vídeo surtiu um efeito muito positivo. Muito grande, não foi? Acho que menos de uma semana após nosso vídeo, já estão reformando a escola, tá certo? Quem dera que essa gestão fosse tão rápida assim em resolver os problemas de Santa Cruz durante os 8 anos, né? É uma pena ser apenas agora, faltando um mês e 15 dias para terminar o ano. É uma pena, né? Talvez seja para enganar você, não sei. Só talvez seja para enganar você, não sei. Mas vamos lá. Olha, infelizmente isso pode acontecer, e comigo lá no Ivone já aconteceu. A quadra que tem lá, o piso dela já está muito desgastado. Então é aquele piso que é o seguinte: fica o cimento, ele vai desgastando, fica um cimento muito grosso. Então quando o aluno ele cai, obviamente que ele vai se relar. Graças a Deus eu nunca tive maiores problemas, vamos dizer assim, com isso, mas alguns cortes e arranhões já, tá certo? Infelizmente já. Por quê? Por causa da infraestrutura que o espaço público oferece para nossos alunos. Essa é a verdade, tá bom? Deixa eu dar uma passadinha rapidinho aqui. Vamos lá. Bem, Luan Souza tá aqui com a gente, tá certo? Dizendo grande Natan. Olha aí, só. Deve ser seu aluno, não Luan sei. Souza. Luan Souza. Foi meu aluno, sim. Olha aí, foi meu aluno. Boa. Um abraço, Luan. Um abraço para toda a família do Luan. Bem, o Ides José tá dizendo o seguinte aqui, né? Os atletas santacruzenses são esquecidos por essa gestão que aí está. Vamos chegar aí também, Ides. E o Edson Aparecido, um abraço, meu querido Edson. Trabalhamos juntos já. Também é um grande guerreiro e uma pessoa que tem um carinho enorme por você. Que bom que você está com a gente aqui. Ele diz o seguinte: boa noite, gostaria de saber do professor Kelvin se ele tem em mente algum projeto ligado ao esporte para alunos com deficiência física. Que ótima pergunta, Edson. Muito obrigado por interagir e participar conosco. Edson, veja bem, nós temos projetos em diversas áreas, tá certo? Costumo dizer que eu não sou um vereador, não tenho uma proposta em mim, por exemplo, propor um requerimento, propor isso é uma coisa muito pequena, tá certo? Nem tô aqui como já tem outro aqui na cidade, ou até mais de um, que tá prometendo comprar carros, comprar moto para Santa Cruz. Isso não é função do vereador. Nós vamos cobrar, fiscalizar e propor leis que possam de fato melhorar a minha e a sua vida. Coisa que, se a gente for pensar hoje, por exemplo, dos atuais 17 vereadores, qual projeto ou quais projetos dele de fato melhorou a minha e a sua vida? Talvez se eu lhe der 3 minutos para responder, talvez você não consiga. Então talvez mostre que a gente precisa de fato de uma mudança e de uma renovação. Então, amigo Edson, nós temos sim projetos para essa área, tá? Eu inclusive passei para o próprio Alan, a gente dá de fato um olhar diferenciado para o esporte paralímpico. Inclusive, quero relatar também que recentemente estivemos conversando com o pessoal da comunidade surda, aqui, né, deficientes auditivos aqui de nossa cidade, um grupo, na verdade, representante, e um dos problemas que eles relataram, veja só que coisa, é a falta de apoio do poder público para uma competição esportiva que eles realizam. Será que isso vai custar o quê? Será que custa R$1 milhão isso aí? Será que custa? Mais, um pouquinho demais, um financiamento para algumas medalhas, Kelvin. Então, assim, sinceramente, né? E a gente vê a atenção que é dada, tá bom? Tanto para o público com deficiência, a pessoa com deficiência, como também para o esporte em Santa Cruz. Então, uma de nossas ideias é a gente propor, a gente quer fazer um projeto de autorização, né? Para que o gestor, né, o nosso futuro gestor, esperamos que seja de fato o Alan Carneiro, como estamos confiantes, possa colocar espaços, escolinhas, vamos dizer assim, no popular, para que a gente possa trabalhar alguns esportes específicos para deficientes, para pessoas com deficiência, tá bom? Então, seja o físico, seja o auditivo, o visual, como por exemplo o goalball. O goalball é um projeto que eu sempre quis colocar, infelizmente nunca consegui, mas que bacana você conseguir trabalhar, por exemplo, com o goalball. Para quem não conhece, goalball é um esporte para pessoas com deficiência visual, em popular um esporte para cegos, tá?
pessoas com baixa visão ou pessoas que realmente não conseguem ter acesso à visão. Então, a gente pode sim colocar espaço para isso. Nós temos uma quantidade muito boa de professores de educação física aqui em nosso município e professores de fato compromissados em fazer a diferença. E eu sei que nós podemos. Infelizmente, isso não é feito. Outra coisa que a gente poderia fazer que é tão simples, veja só, a gente colocasse, nem que fosse um jogo, nossa ideia seria incluir nos jogos escolares a participação do esporte paralímpico, tá? Não sei exatamente qual esporte seria, a gente tem que fazer de fato uma análise, um estudo para ver quais seriam viáveis, não é isso? Tá certo? E se a gente não conseguir colocar uma competição específica, a gente coloca um jogo de abertura, a gente coloca um momento que eles possam ter interagir, participar, participação. Não é isso? Que bacana vai ser esse momento. Infelizmente, falta esse olhar mais carinhoso para esse público. E nós estamos aqui para fazer nossa parte. Pode contar conosco sobre isso aí também. Inclusive, acho que foi dia 11 de outubro, acredito, da pessoa com deficiência física. Isso. Não é isso? Se eu não estiver errado, acho que é dia 11. Inclusive, nós gravamos um vídeo, né? Inclusive, nós falamos também, alguns bairros aqui de Santa Cruz, a gente não pode transitar com cadeirante. E aí se fala em acessibilidade, se fala em grandes coisas. A gente quer o mínimo, a gente quer poder transitar com cadeirante na via pública. Ou seja, se pessoas que moram em alguns bairros, como por exemplo o Oscazão, alguns trechos da Palestina, se essa pessoa, Deus livre a todos, mas se precisa ficar fazendo uso de uma cadeira de roda, ela vai ter que se mudar. Você já imaginou isso? Porque nada é acessível. Que constrangimento dessa pessoa, porque não tem o mínimo de acessibilidade, seja para o deficiente visual, seja para o cadeirante. A gente precisa fazer muito mais por esse público também. Nós estamos também comprometidos com tudo isso. Edson, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui. E falando também nessa questão da acessibilidade, eu tive o prazer de conversar com o Alan Carneiro, inclusive você estava presente. A gestão atual está com um projeto de acessibilidade que é bem interessante, inclusive todo mundo aqui da nossa cidade pode ver lá na Nova Santa Cruz, em que simplesmente a prefeitura está quebrando todas as calçadas, fazendo um suposto projeto de acessibilidade em que você que tem seu veículo, que deseja colocar ele para dentro da sua garagem, não está conseguindo, Kelvin. Imagina só, é uma acessibilidade às vésperas de eleição a todo custo. Parece até que está querendo mostrar serviço, né? Ou seja, é uma acessibilidade sem planejamento. Exato. Ou seja, mais uma ação dessa gestão sem planejamento. Mais é como se fosse uma coisa atropelando. Sem pensar, sem ouvir o povo, não é? É complicado. E sabe o que é mais complicado? É a gente ver pessoas ainda querendo a continuidade do desgoverno. A que custo? A que preço a gente vai continuar com isso? O que é que precisa acontecer para você ver que a gente precisa de fato mudar? Será que você precisa fazer uso do serviço público de saúde para perceber que não está bem? Será que você precisa talvez colocar seu filho em uma escola pública, como estivemos mais uma vez gravando recentemente, para você ver a realidade que está? Será que você precisa sentir na pele para você poder mudar seu ponto de vista? Espero que não. Espero que você consiga ver com o outro, se você ainda não precisou, e consiga perceber que Santa Cruz, de fato, ela clama por uma mudança. Ela merece mais. E dia 15... toda Santa Cruz tem a oportunidade de mudar essa realidade. E nós vamos construir juntos. Exatamente. Vamos construir juntos, tá bom? Dia 15 é hora da mudança. Não adianta você ficar em casa reclamando que nenhum político faz, que nenhum político presta, que você chegar lá no dia e não votar. Ou você ir lá e votar em qualquer um. Não é assim que se muda. A política vai mudar quando você mudar seu ponto de vista, quando você usar sua criticidade, quando você de fato pesquisar sobre o seu candidato, quando você vê o potencial que seu candidato tem, quando você analisar as propostas que ele tem, quando você de fato analisar o que essa pessoa pode fazer, o que essa pessoa representa para a sua cidade e votar consciente. Não votar por uma cor, não votar por uma paixão política que não leva a gente para nada. Vamos votar para o nosso bem. Lembre que seu voto, ele não afeta só você. Ele afeta você, ele afeta a mim, ele afeta a seu filho, ele vai afetar talvez a seu neto, talvez a seu pai. Então o voto toda é algo cidade. Que de fato vai afetar toda a cidade, todo Santa Cruzense. Então faça isso,
faça isso com muita responsabilidade e compromisso. E é por isso que nós estamos aqui, trazendo verdade para você, semana após semana. Estamos trazendo temas que são importantes para você, que podem fazer a diferença na sua vida, para a gente poder mostrar que nós temos aqui sim, nós temos ideias, nós temos propostas, e também conscientizar você, mostrar a realidade que está Santa Cruz. Por quê? Porque atualmente estão fazendo querendo mascarar a todo custo essa cidade. A gente faz uma crítica e estão lá em cima, estão lá. Interessante, eu não estou reclamando do que se trabalha, não. Eu estou reclamando porque não foi feito antes. Porque a gente vai gastar tanto ali na 29, por exemplo, quando você anda 3 ruas ali após o centro e você vê esgoto estourado, você vê buracos nas vias. Então por que isso? Será que é para passar a imagem que está tudo bem, que a cidade é muito boa? Mas para quem mora um pouco longe do centro, será que vê essa cidade boa que você fala? Será que vive essa cidade, essa Santa Cruz fantasiosa? Enfim, que se propagam aí, que querem enganar você? Bem, deixa eu dar uma passadinha rapidinho aqui. Rapidinho. Ó, ele faz outra colocação, dizendo o seguinte: o único espaço disponível lá na escola de Cacimba de Baixo é uma área por trás da escola que foi construída pelos próprios moradores da comunidade. Veja só, a própria comunidade tendo que investir no seu próprio lazer, enquanto o poder público é que deveria fazer isso. É uma obrigação, é um dever. Cuidar da educação é dever do município. Mas que bom que pelo menos algo foi feito. Se o poder público não faz, se Maomé não vai à montanha, né, do popular, a montanha vai ao Maomé. A população foi lá e fez. Parabéns pra vocês aí. O Lucas Emanuel tá com a gente assistindo. O professor Adriomar Lima. Adriomar é mais um guerreiro, professor de educação física. Um cara que tem feito a diferença aí na área. Que tem levado tantas pessoas que até então eram sedentárias a de fato a se moverem, a fazer atividade física, a melhorar a sua qualidade de vida. Professor Adriomar, parabéns. Que bom que nós somos amigos. Você é um cara que inspira outros professores. E eu fico muito feliz de você estar com a gente aqui também, tá certo? Cara, um grande 10. abraço. Conheço o professor Adriomar, um cara gente boa. Um abraço, professor Adriomar. E bom que você está aqui com a gente. O Leandro... Aproveitar também, você quer continuar? Rapidinho. O Leandro Barros também está com a gente. Obrigado, Leandro. Um abraço. O Heraldo deixando umas palminhas aqui também. A Albanir de Santa Cruz merece mais. Merece muito mais. Isso Nós mesmo. vamos construir de fato a nova Santa Cruz juntos, Albanir. Muito obrigado por estar com a gente aqui. O Anderson Melo também está com a gente. O Wallace Alfredo batendo umas palminhas, dizendo que gostou do discurso. Que bom. Eu peço que você nos acompanhe mais. A gente tem muito conteúdo para mostrar. Não cai de paraquedas aqui, tá certo? Como candidato a vereador. E nem sou um oportunista como muitos. Eu sei que a gente pode fazer muito mais. E eu entendo que a Câmara, de fato, precisa de uma renovação. Precisa de ideias, precisa parar com aquele teatrinho. Ali é um jogo que se faz. Se combinam ali o discurso para um bater no outro e ficar aparecendo na mídia toda hora. A gente tem que propor soluções para Santa Cruz. As pessoas estão padecendo, estão precisando. E as pessoas estão lá preocupadas em difamar um grupo político, em picuinhas. Rapaz, na Câmara, parece brincadeira, mas já foi usado a Bíblia para afrontar um vereador lá. Um vereador afrontando o outro através de uma leitura da palavra. Santa Cruz não merece isso, não. Santa Cruz certamente merece muito mais. Obrigado por estar com a gente aí. Deixa eu só finalizar aqui. O amigo Tiago, né? Pastor Tiago, muito obrigado por estar com a gente aqui. Ele deixa um comentário muito bacana, dizendo que é um ser humano maravilhoso, merece nossa confiança. Muito obrigado, fico muito feliz pelas palavras, viu? Muito obrigado. Vamos junto nessa. Não irei vos decepcionar. O Rafael também está com a gente. O Edson diz renovação já. Vamos renovar, Edson. A mudança que queremos passa pelas nossas mãos. Quer dar uma passadinha rápida aí? Vamos lá no Instagram. O Wilton César está nos acompanhando aqui. Também o Matheus. Eles entraram agora há pouco. E também o Jefferson, que sejam muito bem-vindos também. Bem-vindos. Aqui você vai acompanhar a verdade de Santa Cruz. Você vai acompanhar ideias e propostas de fato que podem contribuir para uma Santa Cruz melhor. A mudança que queremos pode estar aqui. Pode estar não, ela está aqui. Com certeza. Certo? Kevin Professor e Alain Vera na majoritária como prefeito e vice, tá certo? Também a Juliana entrou agora e o Murilo, aproveitando. Um abraço aí para eles, né? Continue aqui ouvindo as propostas do grande Kelvin. Eu quero que você contribua com a gente também. Talvez você seja um atleta amador, não sei. E você talvez tenha alguma experiência, algum relato
para contar aqui pra gente. Ficarei feliz em conhecer seu relato. Não sei se eu vou conseguir ler aqui na live, já que a gente tem bastante comentário e participação hoje, mas eu quero de fato conhecer. E quem sabe a gente poder falar um pouco mais sobre ele em outro momento. Tá certo? Vamos dar sequência? Vamos lá? Você estava falando para mim a questão da semana. Essa semana foi uma semana bem cheia, não foi? Isso, uma semana incrível, uma semana cheia de datas. Espetacular, tá certo? Uma semana inclusive muito corrida, muito corrida, tá certo? E assim, começamos lá na segunda-feira, no dia 12, na verdade no dia 11, né, com o dia da pessoa com deficiência, e nós estivemos lá, gravamos um vídeo, mostramos também nossa mão estendida também para esse público que de fato hoje não tem representação, tá? Infelizmente. E também no dia 12 foi o dia da padroeira do Brasil e ao mesmo tempo foi o dia das crianças, né? Crianças essas que de fato nosso foco, ou pelo menos um dos nossos focos na educação. Criança essa que hoje, como a gente está falando aqui, não tem muitas vezes um espaço adequado para a sua prática esportiva, para uma prática saudável. Criança essa hoje que muitas vezes não tem o atendimento de saúde que merecia. Criança essa que não tem a infraestrutura escolar que ela merece, que eu mereço, que você merece. Nós tivemos inclusive mostrando alguns vídeos dentro de escola e gravando mais. Será que a educação que eles mostram de fato é a educação que seu filho estuda? Você já viu isso? Já procurou isso aí? Já conheceu a escola que seu filho estuda? Eu recebo quase que todos os dias pessoas, pais, professores também me falando, relatando problemas que acontecem nas escolas, com ausência de infraestrutura, com problemas. Nossa, a gente merece de fato isso? A educação de Santa Cruz merece, nossas crianças merecem isso, certamente merecem muito mais. E aí, dando sequência, a gente na terça-feira tivemos o dia do profissional fisioterapeuta, né? No qual, em nome da minha esposa que está aqui com a gente, né? A Nádia Rayana, eu quero parabenizar também a todos os profissionais fisioterapeutas aqui de Santa Cruz, tá certo? É uma profissão que eu acho muito, muito bonita, muito importante e muito necessária. Eu, enquanto bacharel em educação física, a gente acaba tendo alguma aproximação. Eu costumo dizer, inclusive, aos meus alunos que a educação física e a fisioterapia, eles são meio que irmãos, né? No mínimo, eles são primos, né? Então, existe um trabalho, deve existir um trabalho conjunto entre as duas partes, né? E a fisioterapia, que é um trabalho tão importante e tão necessário, que nós também temos ideias e propostas para melhorar a nossa fisioterapia aqui em Santa Cruz. Sabemos que algumas coisas de fato foram feitas. Eu não estou aqui jogando terra no que foi feito, não quero derrubar o que foi feito. A gente quer mostrar que é possível fazer mais, que era possível fazer mais e que nós vamos fazer, tá bom? E aí, dando sequência ainda, hoje, no dia 15 de outubro, nós comemoramos um dia importantíssimo, né? No qual eu quero parabenizar aqui em nome de nossa colega Lídia, nossa intérprete, né? Quero parabenizar todos os professores e professoras aqui de Santa Cruz, tá bom? E dizer que, nossa, como somos guerreiros, principalmente na rede municipal. Como vocês têm feito, buscado fazer tanto, com tantas vezes tão pouco que nos é oferecido. É uma profissão que a gente enfrenta problemas de diversas áreas, tá bom? De políticos, enfim, muitas vezes o próprio desrespeito que a sociedade, a falta de valorização que a sociedade passa pra gente. E a gente, mesmo com tudo isso, estamos lá, dia após dia, buscando entregar nosso melhor a nossos alunos, buscando contribuir com a sociedade melhor, dia após dia. Então vai aí nossos parabéns a cada um de vocês, tá certo? E eu queria só saber se a gente poderia colocar um vídeo aqui. E eu queria só pedir a você, compartilhe essa live, tá bom? Nos ajude compartilhando, a gente tem que chegar mais longe, a verdade, ela tem que ser exposta. Isso, tá ela bom? tem que ser propagada. Tem que ser isso? propagada. As pessoas propagam muitas vezes tanta besteira aí no Facebook, enfim. Então, leve algo que pode mudar a consciência de alguém, que pode abrir os olhos de alguém, que é a verdade. E a verdade você vai encontrar aqui em nossa live. Temos um vídeo sobre educação. É um vídeo rapidinho, quero que você acompanhe com a gente. É uma simples homenagem, tá certo? Que nós fizemos com tanto carinho para todos os professores e professoras aqui de Santa Cruz. Acompanhe agora. Olá, amigo e amiga, professor, professora. Eu sou o Kelvin, professor, e quero nesse dia tão importante, né, desejar um feliz dia dos professores, ou na verdade já anoitecendo, então uma feliz noite dos professores.
E quer dizer aqui da nossa luta, né? Nós professores somos de fato grandes guerreiros. Nós enfrentamos muitas vezes um sistema, nós enfrentamos diversas barreiras para entregar o nosso melhor para cada aluno nosso dia após dia. Eu, enquanto professor, assim como você, eu sei a realidade que a gente enfrenta. Eu sei o que é dar aula em uma sala com goteira, eu sei o que é dar aula em uma sala sem a mínima estrutura de receber alunos e também o professor. Sei também o que é você ver um aluno com severas dificuldades e você se ver totalmente limitado em como, de que forma poder ajudar mais, abraçar mais esse aluno. Eu conheço tudo isso muito de perto, porque eu senti essa realidade de calor, de ter que dar aula com a porta aberta, porque a sala não tem uma forma de ventilação viável e funcional, salas superlotadas. Eu sei todas as dificuldades que nós passamos. E é por isso também que mais uma vez venho parabenizar você. Quem dera que nós, enquanto professores, fôssemos lembrados não apenas em um dia, mas pudéssemos ser lembrados durante todo o ano, seja pelo respeito que o aluno teria conosco, ou toda a comunidade escolar, na verdade, também dos pais e também da classe política, que entendesse que, de fato, quem pode desenvolver verdadeiramente uma população, um país, um estado, uma nação, vai vir aqui, ó, por nós, nossas mãos, a educação. Essa sim pode desenvolver e elevar uma população e uma nação, tá certo? E agora, nesse período político, né, estou como candidato a vereador e quero de fato poder contar com você, com seu apoio, para que a gente junto possa realmente construir uma educação mais sólida, mais firme e realmente desenvolver o máximo possível dela, nós também desenvolver o nosso potencial e que a gente também possa desenvolver o máximo dos nossos alunos. Entendo hoje que, infelizmente, nós professores estamos órfãos de representantes de fato que levantem a nossa bandeira e a nossa educação. Não estou como candidato aqui para defender um prefeito, seja ele do meu lado ou seja ele da oposição. Estou aqui para defender o que eu acredito. E eu acredito que a educação pode ser muito melhor se ela for feita por mim e por você juntos. Eu quero contar com você nessa luta. Sou Kelvin Professor, meu número é 55500. Estou junto com Alan e Vera, 55. Eu quero, junto com vocês, junto com toda Santa Cruz, construirmos a mudança que queremos. Vamos juntos? Ok, pessoal, então voltamos aqui, tá certo? E interessante que fui para sobre projetos e a gente tem o tempo curto para analisar, né? Isso. Primeiramente, nós temos aqui em nossa mão, tá bom? O plano de governo que de fato vai mudar Santa Cruz, vai colocar Santa Cruz em rumo certo. Se eu deixar ele assim, ele fica melhor. Tá dando um pequeno errinho aqui, pessoal, devido ao nosso fundo aqui, né? Mas tudo bem. Nós temos aqui em nossa mão o projeto que vai mudar Santa Cruz, que é o plano de governo, a mudança que o povo quer. Prefeito Alan, vice Vera, 55, tá certo? Então, vamos lá. Como eu estava comentando, nós temos diferentes ideias e propostas. Nós estamos aqui apenas para pedir requerimento, como alguns estão colocando. Requerimento, você, amigo cidadão, tá? Você pode fazer um requerimento. Então é muito pouco um vereador querer ganhar um salário, querer inclusive aumentar seu salário para fazer pedidos de requerimento. Nós de fato queremos mudar Santa Cruz. E uma de nossas ideias também voltadas para o esporte, essa não está nas minhas redes sociais ainda. Vocês vão saber aqui de antemão, tá? É o seguinte, nós queremos propor, vamos ver totalmente essa questão com o jurídico, para não ter nada fora do que deve ser, tá certo? Mas a gente quer garantir 1% de todo o valor pago em aluguéis aqui em Santa Cruz Capibaribe, destinado para o esporte de base e de rendimento aqui em Santa Cruz Capibaribe. Então veja bem, nossa proposta é possível e funcional. 1% de todos os aluguéis pagos destinados exclusivamente para o esporte, coisa que hoje não é feita. Pense um pouquinho quanto de fato está sendo investido no esporte aqui em Santa Cruz. Vamos pensar um pouquinho, uma coisa que está muito próxima a mim, Natan, que é os Jogos Escolares. Jogos Escolares, né? Nossa, como é incrível aquele evento esportivo.
Evento esportivo educacional, sem dúvida, é o maior evento esportivo. O maior evento esportivo escolar de Santa Cruz. Eu acho até que seja o maior evento escolar de Santa Cruz, que envolve alunos da rede pública estadual, pública municipal e a rede privada, muitas vezes jogando entre si. Isso é muito bacana, esse intercâmbio. E é interessante você ver a atenção do poder público que é dada para esse evento. Eu quero mais uma vez ressaltar e tirar meu chapéu para João Nascimento, que é o coordenador do projeto. Ano após ano tem sido um guerreiro. Ele tem buscado todos os anos fazer seu trabalho da melhor forma possível. A gente vê que o planejamento, ele faz um planejamento, acredito que em março, se eu não me engano, ele entrega o planejamento pronto de datas de seletivas, datas de enviar fichas, datas que vai acontecer os jogos, início e fim. Então em março o João já prepara tudo isso. Então veja aí o trabalho que o João tem. Mais uma vez, um grande profissional. Tiro o meu chapéu para todo o seu profissionalismo. Infelizmente, mesmo com todo esse planejamento feito, entregue, a gestão não consegue cumprir, por exemplo, um prazo de entrega de medalhas. Coisa tão simples. Medalhas. Quanto será que custa? Será que aquelas medalhas de ouro, banhadas a ouro, será? Aquelas das Olimpíadas, não é? Pena Será? que eu não consegui, eu não trouxe nenhuma aqui. Acabei me esquecendo. Eu tenho várias em casa, porque as que a gente ganhou enquanto professor, juntamente com nossos alunos, eu guardo todas de lembrança. Tá bom? Pra mim ali são histórias. Pra mim tudo ali são fatos que eu quero, são fatos memoráveis. Eu quero lembrar e quero passar aquilo ali para os meus futuros filhos e netos, tá bom? Mas como o material é tão frágil, e mais a gente fica, por que temos que optar pelo o mais frágil de fato? E o pior não é nem isso. O pior é você ver alunos, como por exemplo, acabou a competição, o aluno foi o campeão, vai para casa sem receber medalha, sem levantar troféu, e depois que acaba todos os jogos escolares, se faz um evento. Eu fiz inclusive na própria escola que eu trabalhava. A gente chamou os alunos lá, depois já esfriou tudo, aí chama o pessoal para fazer lá uma entrega de medalhas. Isso é o quê? Isso é priorizar o esporte? Isso é priorizar a educação? Para a criança que participa, aquele evento é a Copa do Mundo. Se você que está me assistindo aqui já participou, você sabe a emoção, a adrenalina que é estar ali. É bacana. Eu, enquanto professor, eu gosto muito de estar. Não é à toa que ano após ano eu colocava múltiplas equipes, várias equipes, tá? Eu fui um dos únicos que colocava handebol, futsal, futebol society, da categoria pré-mirim até a infantil e algumas vezes a juvenil quando a gente tinha. Colocava masculino e feminino na rede pública e na rede privada também. Colocava também atletismo, colocava vôlei de areia. E minha ideia de fato é que os alunos possam participar. Os jogos escolares é um direito que nossos alunos têm de participar. E enquanto professor não queria restringir isso. Eu sou ciente que nem todos de fato da escola vão poder participar dos jogos escolares. Mas também já fizemos, por exemplo, interclasses, né? Já fizemos isso. Nós chamamos de jogos da amizade. Eu fiz isso dentro de uma escola pública e também da privada já. E que legal esse intercâmbio. Aí sim, todos os alunos podem participar. Exato, todos vão ser integrados e é bem interessante. Eu já trabalhei em algumas escolas do município e eles adoram esses jogos. É um momento ímpar. Eles vibram na vida desses meninos. Eles vibram de uma forma incrível. Exatamente. Como a gente vinha falando antes de quadras que muitas vezes eles só têm acesso àquela quadra da escola e muitas vezes sem uma estrutura adequada. Porque no bairro não tem uma quadra disponível para aquela população local. Então, quando tem uma competição, eles ficam tão empolgados. E quando você colocou aí que eles não recebem essas medalhas, que fica para depois, acaba se tornando tão frustrante, não é, para esses alunos, para quem estava tão empolgado, não é? O ideal é de fato que você, no calor da emoção, foi campeão, foi vice-campeão, foi terceiro lugar, ali sim, no calor da emoção, você tá lá, levanta, tira foto, aquilo é massa. A vibração, a energia, é só você olhar, por exemplo, nos olhos da criança. Inclusive tem um ditado que diz que os olhos são a janela da alma. Então veja como isso é forte. Então olhe nos olhos dessa criança durante aquele momento ali, como aquilo é tão importante para ela. Infelizmente, essa gestão desastrosa que aí está faz tão pouco daquele evento.
faz tão pouco, atrasando, colocando muitas vezes o pior possível. Disponibiliza o pior possível para esses alunos. Nossa proposta é reestruturar os jogos escolares. Inclusive, não temos apenas essas propostas. Fizemos um relatório, vamos dizer assim, ou alguns projetos pautados juntamente com o nosso amigo Irmão Soares, também candidato a vereador, e também o Davi Luiz. Então nós três, fora o que cada um tem individual, como por exemplo eu tenho apresentado aqui dia após dia, fizemos um trabalho em conjunto, onde nós conseguimos construir ideias, solidificar ideias e entregamos ao Alan Carneiro, antes dele fazer também o plano de governo dele, e ambos assinamos, né? Ambos assinamos. Então mostramos de fato o nosso compromisso com o esporte aqui em Santa Cruz. O nosso e também do nosso futuro prefeito, se assim nos permitir, o Alan Carneiro. E só pra gente fechar esse assunto aqui, eu vou dar uma passadinha daqui a pouquinho aqui na live, mas vê só, a gente falou sobre quadras interrompidas, quadras que não foram finalizadas. Interessante a gente também se lembrar, o amigo, você que é peladeiro, você que gosta de fazer aquele rachinha, você lembra que o campo municipal ficou parado? Não me lembro muito bem o período, se foi um ano, se foi um ano longo e meio. Período. Um longo período que os peladeiros aqui não tinham, né? Não tinham como praticar seu esporte. Por quê? Porque o campo foi utilizado para o São João e depois ficou lá abandonado, isso. Não foi feito o reparo que era necessário. E lembrando, né, Kelvin, que é o único espaço, né, o único campo que a cidade tem. Você imagina só, a gestão faz uma festa e interdita o único espaço que esses peladeiros têm para se divertir. Exato. Imagina só a situação, exato. Você ter que se deslocar para outra localidade ou até mesmo para outra cidade para se utilizar de um campo. E interessante, aí? Né? Aí você vê a prioridade que é dada ao esporte em Santa Cruz. Inclusive, um dos nossos opositores, né? O pessoal que quer dar continuidade ao desgoverno aí, um dos candidatos, também se diz peladeiro, né? E hoje também faz parte do governo atual. E o que é que essa pessoa tem feito por essa classe? Se fala muito do futebol dos sítios, que de fato é um projeto muito interessante. Jamais será a ideia nossa, por exemplo, retirar. Pelo contrário, se a gente puder contribuir, iremos melhorar. Isso é muito positivo. Mas só isso é suficiente? Será que isso aí é o grande feito a ponto de... Nossa, mudou o esporte em Santa Cruz, porque agora tem um campeonato, né, mais estruturado do futebol dos sítios. A gente precisa fazer muito mais. Precisamos fazer muito mais. Por exemplo, se você observar a estrutura de alguns campos desse, como é o vestiário de alguns campos desses, né? Então se propaga que se fizeram muito. Vá lá e verifique. Veja a atenção que tem sido dada a tudo isso. E é interessante também, a gente tem falado tanto de lazer, que começaram aí a fazer uma obra. E eu vou ser sincero, eu acho que eu nunca vi em Santa Cruz uma obra ser feita com tanto empenho, rapaz. Tanta rapidez, né? Tanta intensidade, né? Eu fico feliz em ver isso. Eu só fico triste porque isso, infelizmente, é mais uma tentativa de fantasiar você, de enganar você, de mostrar que tá tudo bem com a cidade, que a cidade tá tudo certo, que a cidade está no rumo certo e não está. Infelizmente, uma obra feita a essa altura do campeonato, não tem como a gente não dizer que é uma obra puramente eleitoreira. Não estou aqui dizendo que a obra não é positiva. É positiva, né? Está sendo feito ali um parque, mais ou menos isso. Ali junto ao campo municipal, que é uma obra muito bacana. Nossa, questionamento é por que só agora? Exatamente, por que, né, só agora? E por que tanta intensidade para terminar agora? Será que é para enganar a população, Natan? 8 anos eles passaram, estão aí no poder, tiveram a oportunidade de colocar esse parque. Imagine só o quanto as pessoas não vão ser beneficiadas com um espaço tão grande de área de lazer. E por que não foi pensado nisso antes para nossa cidade, para nossa querida cidade? Uma área tão ampla, Santa Cruz é tão grande. Mas sabe por que não foi pensado antes? Nosso próprio prefeito já disse, a população já disse que ele trabalhou demais, que ele só precisa fazer manutenção, ele não tem que fazer mais obra. Aí eu acho que ele, né, deve ter ouvido isso de alguma pessoa ali
que o pessoal apelida de... Eu não acho que seja não, é o povo apelida de babão. Mas eu não acho que seja não. Alguém junto aí deve ter dito isso aí. Ele acho que ele acreditou, né? E de fato, achou que tava tudo certo. Mas não está. Os dois pretos tá mal informado, né? Não está. É a pessoa que não conhece Santa Cruz. Talvez seja o hipócrita que tá falando aí e não conhece a cidade de verdade, tá bom? Bem, eu vou só finalizar aqui. A gente tinha mais ideias, mais pautas para tratar, mas nosso tempo também tá voando, tá bom? Eu também não quero cansar você. Então, ó, dá só um abraço aqui em Rebeca Feitosa, tá certo? Tá com a gente. Meu irmão José Patrício, meu irmão, forte abraço, que bom que você tá com a gente aqui. Graças Santos também deixando os coraçãozinho verde. Sem dúvida é o coração mais bonito que existe atualmente. Olha. Algo aí deixando as palminhas aqui. O Pedro tá com a gente assistindo. O amigo Alisson Henrique, essa fera. Um abraço, Alisson. O amigo Henrique Iago tá com a gente também. O Thales deixando os coraçãozinhos aqui. E vou só me finalizar, deixar o alô pessoal do Instagram aqui. A Débora tá nos acompanhando, a Priscila também, o Gilberto e o José Rivaldo deixa um recado aqui pra gente. Vamos pra frente com ação e verdade. Boa noite a todos. Muito bem, José Rivaldo que é meu pai, tá? Que bom que tá participando também com a gente. E vamos juntos construir a mudança que queremos, sem dúvida, em Santa Cruz. E só pra gente finalizar aqui, a Maria Aparecida também tá com a gente, o Alex, o Adailton. Pessoal, bastante pessoas, muito obrigado pelo carinho de todos, tá certo? Quero lembrar você que estamos aqui todas as quintas-feiras, tá? Trazendo sempre verdade, trazendo a realidade e trazendo ideias que podem mudar a minha e a sua vida, tá? Eu sou Kelvin Professor, sou candidato a vereador aqui em Santa Cruz e quero lembrar a você, amigo, que o melhor projeto por si só ele não elege ninguém. Eu preciso de fato do seu apoio, eu preciso do seu voto. E eu venho aqui fazer isso, humildemente pedir o seu voto, sua confiança. Quero poder fazer a diferença. Sei que juntos podemos fazer muito mais que tem sido feito. Entendo que a Câmara hoje não está bem representada. Entendo que nós, cidadãos, não estamos bem representados, muito menos nós professores. Então quero pedir o seu voto. Confie na gente. Estamos dispostos a fazer o nosso melhor dia após dia. E eu quero construir a mudança. Quero construir uma nova Santa Cruz, juntamente com você. Estamos junto com Alan Carneiro e Vera, número 55. Kelvin Professor, 55500. Isso mesmo. Quer se despedir do pessoal? Quero sim. Pessoal, quero dizer que foi um prazer estar aqui com você, Kelvin. Agradeço pelo convite. Eu agradeço você ter aceitado assim meio que de última hora. Infelizmente, o João não pôde estar com a gente aqui hoje, tá certo? Mas o colega Natan esteve aí muito bem, um bate-papo muito bom. E hoje tivemos muita participação. Isso. Até peço perdão, alguma coisa que a gente pode até ter Se alguém, passado, a gente leu. acabou não falando de alguém, exatamente, né? mas Desculpa. muito obrigado pelo carinho. Leve essa mensagem adiante. Compartilhe. Leve essa mensagem adiante. Vamos levar isso para mais longe e acredito que mais tarde já estará no YouTube. Pronto? Vamos finalizar? Pessoal, um forte abraço. Vamos juntos. A mudança que queremos está bem aqui. Exatamente. Tchau, tchau, pessoal. Deus Tchau, abençoe pessoal. vocês. Boa noite. Até logo. Está sempre disposto para vir nos ajudar. Ele tá junto com a Alain e vem quebrando tudo. E quem for do contra vai ter que se conformar. O professor, seu voto é certo, não precisa duvidar. Ele com Alain e Vera, Santa Cruz vai prosperar. Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai, com Kelvin a gente vai. Santa Cruz merece mais, com Kelvin a gente vai, com Kelvin